Oi! Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Quincas Borba, de Machado de Assis, que esse livro também faz parte da fase realista do autor, que foi publicado em 16 de junho de 1886 a 15 de setembro de 1891 na revista Estação como folhetim. Bom, segundo estudos literários, essa obra é a continuação do romance que a precede, que é As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o marco inicial para o realismo no Brasil. A relação entre os dois livros está no humanitismo, que é uma teoria desenvolvida por Brás Cubas dentro do livro, que ele começa em Memórias Póstumas e depois continua em Quincas Borba. Bom, o foco narrativo é em terceira pessoa, que quer dizer que o narrador só relata os fatos, ele não interage, ele só relata, ele é imparcial a tudo o que acontece, ele apenas observa. Bom, agora um pouquinho sobre o livro. Quincas Borbas, ele vive em Minas Gerais, numa chácara em Barbacema, com o seu enfermeiro, discípulo, ex-professor Rubião, que ele tem uma inteligência limitada. E o Quincas Borba, ele tenta ensinar a teoria dele, que é o humanitismo, para o Rubião, só que ele não consegue. E ele tenta explicar de duas maneiras essa teoria, que a primeira é assim, a primeira é a morte da avó de Quincas Borba, que ela morreu atropelada por um tilbury, que é um carro de aluguel, que parece um táxi, que é puxado por cavalos, é mais ou menos uma carruagem daquela época. Daí, assim, o motorista, ele tinha tido um dia muito, muito ruim, ele só tinha feito uma refeição, e foi por causa disso que ele acabou atropelando a avó de Quincas Borba. E aquilo não tinha considerado um crime, porque quem comandou aquela cena foi os humanitas, que é um instinto de sobrevivência do motorista, que estava com fome. Tá, e agora a segunda história é que eram duas tribos que elas estavam competindo pelo mesmo campo de batatas. E aquele campo só tinha batata suficiente para uma tribo, e eles não podiam dividir porque eles falavam que não ia ter comida suficiente para todos. Então eles tinham que, para continuar a caminhada deles, que eles queriam chegar num lugar que eles iam poder viver, plantar mais coisa. E é isso. Daí eles tinham que lutar para ver quem vencia e conseguir as batatas. Que no caso, a tribo que vencesse ia ficar com as batatas, óbvio, e a que perdesse ia ficar com o ódio ou com a compaixão. Que esse era um lema que foi citado em várias situações do livro. Tá, continuando a história de Quincas Borba. Quando ele morre, ele deixa toda a sua fortuna para Rubião e o mais importante, que era o seu cachorro. E ele só teria direito à herança dele se ele cuidasse do cachorro, que também chamava Quincas Borba. Tá, com o cachorro e com a herança, o Rubião vai pro Rio de Janeiro, ele se muda pra lá. E lá ele conheceu o casal Palha, que era a Sofia e o Cristiano Almeida Palha, que eles se conheceram na Estação Vassouras do Rio de Janeiro. Que lá eles perceberam que o Rubião era muito ingênuo. Então eles passaram que meio administrar a fortuna de Rubião, porque eles queriam abrir uma empresa e eles não tinham dinheiro. E por fim o Rubião se apaixona por Sofia, mas é um amor não correspondido, e isso leva ele aos poucos à loucura, que foi a mesma morte responsável por Quincas Borba. Bom, louco e explorado por diversas pessoas, que no meio delas estão o casal Palha, que eles tiraram toda a fortuna do Rubião. E o Rubião, no final, ele vira um mendigo de rua, e ele morre à míngua, e assim se torna a prática da tese do humanitismo, que o Quincas Borba tentou ensinar para ele. E após 3 dias, o cachorro Quincas Borba também aparece morto numa rua. E basicamente, o romance é a representação da filosofia criada por Quincas Borba, em que a vida é um campo de batalha e só sobreviverão os mais fortes. Os fracos e ingênuos, tipo o Rubião, serão manipulados e anulados, e os mais espertos, que era no caso Sofia e Cristiano, no final e quem vence no caso são eles. E no final do livro eles terminam ricos e vivos e o Rubião morto, né? Bom, foi isso. E uma pequena curiosidade sobre o livro é que ele é bem procurado nos vestibulares da ITA, do FT, da UFLA e da UEL. Foi isso, obrigada!